que o governo Lula impôs a Lei de Acesso à Informação, a deputada lembrou bem, ela é de 2011. Foi uma conquista, foi um avanço, porque todo governo tem uma tendência a se fechar, a querer ser autossuficiente, dono das informações, e isso não pode. A Lei de Acesso à Informação, ela estabelece uma exceção para informações que possam afetar a segurança do presidente da República, do vice, de seus familiares. As informações são reservadas. Eu ampliaria isso para casos mais de questão internacional, de defesa militar e tal. Agora, no mais, transparência absoluta, total. Norberto Bobbio, um pensador muito importante do século XX, ele faleceu em 2004, chegou a ser até senador na Itália no fim da sua vida, ele dizia: a democracia é o regime da transparência e nela não pode haver segredo nenhum. Luciana, você falou que sigilo para visitantes do Planalto, do Palácio do Planalto, que é o local de trabalho do presidente da República. A informação que eu tenho, a produção pode checar aí, é de que esse sigilo equivocado, a meu juízo também, foi para visitantes do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. Em qualquer lugar, nós temos um ônus público. Eu, a deputada Rosana, a gente não pode reclamar nem de quem bate a nossa porta, com educação, é claro, sem arrombá-la, das nossas casas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, para cobrar alguma coisa. É o ônus do agente público ficar exposto. Por isso que a gente chama até nas contas bancárias PEP, pessoa politicamente exposta. Eu não entendo por que quem vai visitar o meu amigo Lula no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, tenha que ficar sob sigilo, como também aquela questão dos convidados para a posse, para a festa, acho que foi no Itamaraty, se colocou um sigilo inadequado, tanto que logo depois ele foi suspenso. Portanto, eu critiquei muito o sigilo do cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro, o sigilo no inquérito do próprio general Pazuello, hoje deputado, o sigilo de 100 anos para algumas coisas. Vale a mesma posição em relação ao governo Lula. Queremos, por ser de interesse público, não é para bisbilhotar e tal. Tem visitas que são de caráter pessoal mesmo, mas por que escondê-las? É claro que até na questão, eu estranhei também de início, imagens do Palácio, da depredação criminosa do Palácio do Planalto. De início eu estranhei, aliás, elas já estavam mais do que públicas, né? Vimos a exaustão. Dava na investigação policial, a meu juízo, não sou policial, não sou investigador, para detectar quem quebrou tudo ali. Mas e o inquérito está avançando corretamente. Mas aquele sigilo eu estranhei. Depois informaram, não, estamos vendo alguns detalhes da investigação. Isso pode ser até aceitável por um tempo determinado. Depois tudo, e não 100 anos depois, nem mesmo 4 anos depois. Pouco tempo depois, mesmo que teve razões para algum sigilo, tem que vir para o conhecimento público. Porque a nossa vida parlamentar, tudo, cada centavo que a gente recebe, até do tal auxílio mudança, que é pouco defensável, tem que ser colocado para a população. Aliás, a Câmara tem um painel de transparência mais transparente que o Senado, por sinal. Então, é transparência no judiciário, exceto em casos de sigilo necessários à investigação, dos agentes da vida, da remuneração dos agentes, quem nos paga é o povo, no legislativo e no executivo, todos, estados, municípios e União. Eu sou contra o sigilo, acho que é uma atitude incoerente do presidente Lula, mesmo porque eu acompanhei durante a campanha presidencial o questionamento dele a respeito justamente do sigilo imposto pelo presidente Bolsonaro na época, e chegou a falar diversas vezes, quando assumir o mandato eu vou acabar com isso. Sigilo para quê? Então, baseada nessas informações, eu considero que foi uma atitude que não foi transparente e que não reflete o interesse do brasileiro. O brasileiro quer ter acesso às informações. O cargo que o presidente ocupa é um cargo público. As visitas do presidente interessam a todos os brasileiros.
Nesse caso, deputada, deixa eu só insistir com a senhora em um ponto, porque eu também vou insistir com o deputado Chico Alencar nesse mesmo ponto. Nesse caso, a senhora é contra o sigilo agora ou a senhora é contra o sigilo mesmo no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do seu partido? Eu sou contra o sigilo. A informação tem que chegar aos brasileiros. Nós aprovamos a Lei de Acesso à Informação em 2011, mas agora, nessa questão, o que está no tema é o sigilo. Aliás, não foi só o sigilo das visitas ao Palácio do Planalto. 3 sigilos. Assim que assumiu o mandato, decretou sigilo para a festa. Depois decretou sigilo para os atos, para as imagens do dia 8 de janeiro. A quem interessa é informação pessoal, isso, as imagens, a população, os brasileiros, eles têm todo o interesse de saber o que aconteceu ali, né? Então, é incoerente, é contra a própria proposta durante a campanha do presidente Lula, então eu não posso aceitar isso como uma coisa normal. Criticou, eu sei que o deputado chama Chico, eu peço licença, mas não tem outro termo que possa ser usado agora. O pau que bateu em Chico não é o mesmo que está batendo em Francisco. Não em relação ao questionamento dos sigilos passados. O meia-culpa, a revisão é em relação aos sigilos que não são da dimensão, pelo menos até agora, do governo passado, impostos agora. Rever. Eu não consigo explicação. Vou perguntar, nós do PSOL somos da base do governo, mas mantemos a nossa autonomia, a nossa independência crítica para o que considerarmos de interesse público. Eu quero entender melhor porque esse sigilo, as visitas do Palácio da Alvorada. Alguém já me disse, bem ligado ao governo, que não, é porque são parentes, é uma coisa mais íntima. Infelizmente, de novo, o ônus da vida pública é perder a sua privacidade. Não totalmente, ninguém quer bisbilhotar lá o que no fim de semana o presidente está na sua residência fazendo com seus filhos, parentes, amigos. Agora, saber quem foi lá, me lembro do caso que a gente criticou muito, todo mundo se lembra do ex-presidente Michel Temer recebendo o Joesley, tendo uma conversa, aquele da Friboi, está viajando para a China agora, uma conversa na garagem lá do Alvorada, e soou estranho, parecia uma conspiração, isso foi muito cobrado, denunciado, criticado. Eu acho que a coerência na vida política ela é fundamental. Claro que todos nós somos passíveis de um ou outro ato de incoerência, mas sustentar isso como se não fosse é difícil. Eu não consigo. Ao longo da minha vida pública, que já é muito comprida, eu fico incomodado quando me percebo até numa certa incoerência de posições, de posturas, e procuro corrigir. Não é demérito para ninguém reconhecer erro. E todo governo é passível de crítica. Quando implementa uma política de que quem até está dentro do governo possa discordar, estamos aguardando aí o arcabouço fiscal, vai dar muita discussão, e quando erra no tom, quando erra na palavra, não dá para criticar o outro sem ter uma postura que mostre que é possível ser diferente. Então, sigilo na vida pública só em casos excepcionais, raros e justificáveis. O Gabinete de Segurança Institucional é que, invocando um artigo da Lei de Acesso às Informações, que é aquele que coloca como reservadas informações que possam afetar a segurança do presidente, vice e seus familiares, teve essa interpretação. Eu me permito discordar. Aliás, a gente criticou muito também o ex-presidente Bolsonaro quando ele, em 2020, fez um decreto suspendendo o prazo de resposta da importantíssima Lei de Acesso às Informações. Era a época da pandemia, justificou por aí, mas era também inaceitável. Prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, para resposta aos órgãos de comunicação livres, independentes, fundamentais à democracia, antídoto quanto a esse universo tóxico da midiosfera das fake news. A imprensa independente, saudável, é muito importante para isso, órgãos reconhecidos,
que fazem um jornalismo investigativo, que passam a informação, como o debate de posições diferentes, e aqui a CNN faz volta e meia, acho isso muito positivo para a democracia brasileira. Mas eu me permito discordar que saber quem visita o presidente na sua residência oficial, é verdade, a agenda pública do presidente no Palácio do Planalto, no trabalho, e ele trabalha, ela é colocada, para nós chega todo dia. Vamos imaginar, eu ou a deputada Rosana, se fosse convidada, eu acho que ela aceitaria o convite, para ir lá no Palácio da Alvorada, num horário que o presidente convidasse para conversar, inclusive, com a oposição. A gente não quereria sigilo e nem acha que a visita ao Palácio da Alvorada em si, entrar no Palácio, possa representar um elemento de vulnerabilidade para a segurança do presidente, dos seus familiares. Eu não entendo essa lógica. A questão, voltando ao que já discutimos aqui, do sigilo, que eu estranhei também na hora, depois de imagens tão divulgadas do prédio, do plenário do Supremo, do plenário do Senado, do Salão Verde da Câmara e lá do Palácio do Planalto. A justificativa para decretar sigilo, depois de tudo revelado do Planalto, é que não, tem os corredores, tem o acesso ao gabinete presidencial, que só não foi atingido por isso, por aquilo, então isso ficaria público demais. Vá lá, se for enquanto dura o inquérito. Agora, essa das pessoas que vão, até porque me parece meio inócuo, como a deputada Rosana lembrou, a imprensa está lá, na porta, na entrada do Planalto, na entrada do Alvorada, não tem mais cercadinho nem nada, mas imagino que a imprensa possa estar lá para saber quem vai, quem não vai. Então, esse sigilo, além de tudo, me parece meio inócuo, a não ser se a pessoa entre com vidro daqueles que não são transparentes, com agachada, aí já é esquisito também. Tudo tem que ter transparência, tudo tem que ser às claras, e o ônus do agente público é esse. Não é a perda total de privacidade. Ninguém vai querer filmar e saber o que o presidente faz no recesso, no interior do seu quarto, dos seus aposentos. Ele pode até chamar a imprensa, é uma concessão, digamos, para ver um fim de semana, olha como somos felizes, ou como tem aqui a sala de preocupações, que deve ter muitas, mas sigilo de quem vai no Palácio da Alvorada, eu também, como cidadão, quero saber, é curioso saber, é interessante saber, líder do movimento tal, ou mesmo parente tal ou qual é o problema?